Graça e paz, abençoados do Senhor. Conforme eu tinha dito que ia dividir o vídeo em duas partes, porque para não ficar muito grande, tá? Eu estou aqui agora para a gente fazer a segunda parte, tá bom? Então vamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria e discernimento para entender a sua palavra. Pai amado e bendito, em nome de Jesus nós te entregamos esse estudo, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos aprender da tua palavra, porque está escrito que o teu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós estamos aqui, Senhor, para adquirir esse conhecimento em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar pelo livro de Judas, capítulo 1, que só existiu um capítulo, no versículo 4, diz assim: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Mais uma evidência, né, da descendência do maligno, né? São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, que é o que mais a gente vê hoje, inclusive pela mídia e pela internet, né? No livro de Pedro, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 8, tem outra evidência que diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ou seja, existe esse povo que foi posto para a desobediência. Se ele foi posto para a desobediência, ele vai ser até o fim desobediente, porque essa é a sua finalidade. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 12 ao 14, nós vamos ver com mais clareza, né, essas duas descendências. Diz assim: esses, está falando dos lobos, né? Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Foi para isso que eles foram feitos. Falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça. Quer dizer, eles vão receber essa injustiça como pagamento pela injustiça que eles praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, ou como a gente vê isso ultimamente. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. A Bíblia nos deixa bem claro essa descendência da maldição, a descendência do maligno, a descendência do diabo. Por isso, eu repito mais uma vez, que Jesus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento é esse?
esse conhecimento que a gente está tendo agora, o conhecimento da palavra de Deus, porque a maioria das pessoas, não das pessoas, a maioria dos servos de Deus que vivem seguindo líderes, né? Geralmente eles vão pela cabeça do líder. Eles esquecem que o líder é Jesus, né? E vai pela a cabeça do líder da pregação, que está pregando. Só que esses líderes de igreja, eles fazem questão de não ensinar a palavra para o povo, porque sabem que quando eles ensinam a palavra para o povo, essas pessoas se tornam independentes e não vão ser mais subjugados a estarem trabalhando para sustentar igrejas e mais igrejas, porque existe muita igreja séria, muita, mas também existe muitas igrejas que não tem nada de Deus nelas e que o povo vive sofrendo porque acham que estão vivendo a verdade, quando na verdade não estão vivendo verdade nenhuma, estão vivendo mentiras. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos. Essa frase, ela não é para aquelas pessoas que trocam de igreja, que saem de um templo e vai para outro, porque esta frase, na verdade, é para aqueles que conheceram a palavra da verdade e depois saíram pregando heresias contra Jesus, o único e soberano Deus. Né? Então, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Que fique bem claro que essa frase, este versículo, é exatamente para aquelas pessoas que se dizem de Deus e depois se manifesta como filho do maligno, levantando palavras contra o Senhor Jesus. No Salmo 58, no versículo 3, está escrito assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, vocês vejam que essa descendência do maligno, ela vem desde o ventre, desde a concepção. Uma pessoa não é boa e vira ruim. Tá entendendo? E nenhuma pessoa é ruim e vira boa. Porque está escrito que são as duas descendências, a descendência do bem e a descendência do mal. O que existe são cristãos, são filhos de Deus, que estão na desobediência por falta de conhecimento. Aí essas pessoas pecam por falta de conhecimento. Tá? Mas essas pessoas, elas são de Deus e vão voltar para Deus. Já essas outras que são más, elas não são de Deus e elas não vão para Deus. Então, no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 20, está escrito assim: com eles
não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência do maligno jamais será nomeada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A descendência do maligno jamais será nomeada. Os filhos do diabo, eles jamais crerão em Jesus, nem produzirão bons frutos. Nunca, 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 nunca. Por mais que eles tentem se disfarçar de ovelhas, um dia eles vão mostrar que são lobos e vorazes. Vejamos no livro de João, no capítulo 10, versículo 24 a 28, está escrito assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Quer dizer, os judeus foram e se juntaram a Jesus e começaram a perguntar a ele, né? Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Porque eles não estavam entendendo nada. Então, até quando? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Ou seja, ele quis dizer assim: se tu é Cristo, não fala em parábolas, não. Diz logo: eu sou o Cristo, eu sou Deus, né? Aí Jesus sabiamente respondeu: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Oi? Mais uma vez, existe ovelha, que são cabritos, não são de Deus. Aí ele diz em seguida: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, as ovelhas de Deus, os filhos de Deus, eles um dia vão ouvir a voz de Deus e vai lhe parecer familiar, porque nos tempos eternos nós já vivíamos com Deus, então ele reconhece a voz do seu pastor e começam a seguir Jesus. Mas isso só depois que elas conhecem a verdade, né? Por isso que nós temos que pregar, porque as ovelhas, elas só vão se chegar a Deus, elas só vão se chegar a Jesus quando elas escutam a palavra da verdade. Porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. Mas enquanto eles não escutam essa palavra da verdade, eles vão sendo destruídos pelos filhos do inimigo, que tentam enganar, né? Como a própria Bíblia diz, que eles tentam enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, ainda no livro de João, no capítulo 8, versículo 47, está escrito: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Isso é o próprio Jesus dizendo. Você não me dá ouvido porque você não é de Deus, você não é meu. Por isso que você não me ouve, por isso que você não me entende, por isso que você não me segue, por isso que você não é bom, por isso que você não produz bons frutos, porque você não é meu, né? E lá atrás no livro de Isaías, no capítulo 26, 10, diz assim: ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Ou seja, em outras palavras, mesmo que se mostre favor ao perverso, mesmo que seja bom com ele, mesmo que ajude, mesmo que faça o possível por ele, ele não vai ser justo, porque ele não é justo, ele não foi posto nesse mundo para ser justo.
Porque até na terra, onde é reto, onde é justo, onde tudo é correto, ele comete iniquidade e ainda por cima zomba de Jesus. É muito sério, eu preciso que nós entendamos realmente essas duas descendências. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 a 20, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ah, mas isso é o que a gente vê muito dentro das igrejas. São lobos vorazes. São lobos vestidos de ovelha, se passando por pastor. Por isso que muita gente diz assim, muitos filhos de Deus mesmo dizem: eu quero ser evangélico desse jeito, eu quero ser cristão desse jeito. Por quê? Pelo mau testemunho dos falsos profetas, que por falta de conhecimento as pessoas acham que são homens de Deus. Então, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. São lobos, são pastores que se mostram como ovelhas, mas que na realidade são lobos que roubam o teu salário, roubam a tua casa, roubam tudo que você tem. Colhe-se porventura, aí, seguindo ainda o versículo, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não é porque somos de Deus, né, que estamos isentos deles. Por isso, observeis os frutos de quem você está seguindo. Ou seja, você não pode chegar porque fulano está agindo errado, você chegar e dizer: isso é um filho do diabo. Não. Nós não podemos julgar ninguém, porque a única pessoa que vai julgar é o próprio Jesus quando ele voltar. Mas ele diz que pelos frutos os conhecereis. Então, a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito de entender quem é e quem não é. Pelos frutos a gente sabe, a gente só não pode julgar, mas a partir do momento que a gente sabe, que a gente percebe, então, já pregou para essa pessoa, essa pessoa não quer saber da palavra, não adianta você falar, não adianta ninguém falar, então se afasta dessa pessoa, se afasta, porque sabe o que é que vai terminar acontecendo? Ela vai fazer a sua cabeça para você se debandar para o lado dela. Então aí quando for no dia do juízo final, aí você vai estar sofrendo por quê? Porque está desobedecendo. Porque olha, isso é a minha opinião, eu acho que ninguém, absolutamente ninguém, pode estar isento disso, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, gente. É impossível uma pessoa não saber o que é mal e o que é bom. Então, segue o mal, vai colher o mal. Vai ser salvo, se for filho de Deus, vai. Mas vai ser salvo como que através do fogo, que é outro estudo aqui que a gente vai desmiuçar, estudar com detalhes. Tá? Então, é isso. Pelos frutos você tem que se afastar. Pode ser até, olha, pode ser até um parente. Por quê? Não precisa você deixar de falar com a pessoa. Não precisa você ter raiva da pessoa. Por que ter raiva? Não.
O que você não pode é sentar na mesa dos escarnecedores, como diz. Porque as pessoas acham que não sentar na mesa dos escarnecedores é não sentar com uma pessoa, é não comer com uma pessoa. Não. Não sentar na mesa dos escarnecedores é não participar, né? É você rechaçar tudo que for contra Deus, você se saia. Então é nesse sentido que a Bíblia fala. Então no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Sabe quando isso? No dia do juízo final. Será arrancada toda árvore, todo ser humano que não é de Deus, ele será tirado do meio dos filhos de Deus. Todo. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 10, diz assim: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. É muito forte, né? Mas nós temos que nos esforçar para ter esse entendimento que é a palavra de Deus.